Olá, minhas lindas crianças. Vocês estão bem? Com saudades da evangelização, tanto quanto eu estou com saudade de vocês? Então, hoje a gente vai matar mais um pouquinho dessa saudade e estudar, claro, mais um pouco sobre a palavra do nosso Mestre Jesus. Mas antes de nós começarmos a evangelização, o que é que nós fazemos sempre? Isso mesmo, a prece. Então agora, todo mundo de olhinho fechado, pensando em Jesus, vamos fazer uma prece. Pai, de infinita misericórdia, bondade, amor, paz e luz para o nosso crescimento. Nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, Pai. Não importa como, seja pela internet ou presencialmente. O que importa é que estamos ligados uns aos outros por fios de pensamento, ligados pelos laços do amor, o amor por uns aos outros e amor à Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que nos acompanhe em mais um momento de estudo de Tua Palavra, que nos guie, que nos ilumine e que esteja conosco, na medida, Pai, em que nós estejamos contigo. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Que assim seja. E aí, vocês já sabem o que nós vamos falar hoje? Lembra que nós estávamos conversando sobre as leis morais? Então, hoje nós vamos falar de mais uma lei moral, que é a lei de reprodução. Alguém de vocês já ouviu falar da lei moral da reprodução? Não? Olha ela aí. A lei de reprodução é mais uma das leis morais que vem para nos guiar, que vem para nos ajudar a trilhar o caminho da palavra de Deus, não é? Então, vocês lembram que nós já estudamos, ou com a tia Carol, ou com outra tia na evangelização, sobre a reencarnação? O que é a reencarnação? É a gente poder vir mais uma vez. Porque quando nós desencarnamos, nós voltamos para a nossa pátria espiritual, onde nós descansamos, aprendemos mais, que a gente nunca para de aprender. E o que nós falamos na última aula sobre o trabalho? Porque lá nós também trabalhamos muito mais do que aqui. Mas aqui é uma oportunidade divina de nós aprendermos. Então Deus nos dá a oportunidade de voltarmos, de reencarnarmos, para aprendermos mais um pouco. E isso acontece graças à lei divina de reprodução. É a lei moral da reprodução, porque ela nos dá a oportunidade de voltar. Ela também nos dá muitas outras oportunidades. Graças à lei de reprodução, as plantas se reproduzem, os animais, não é? Então, olha que maravilha! Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre essa lei de reprodução. Mas, tia Carol, se a gente vai crescendo, nascendo mais crianças, será que vai chegar uma hora que vai ter tanta gente no planeta que vai faltar comida? Será? Não. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Deus faz tudo da maneira correta. Então, Ele sempre faz de uma forma para nos prover. Mas eu sempre escutei, tia Carol, que tem gente que passa fome. Como assim? Se lembra que nós falamos na aula passada sobre a lei do trabalho? Da importância de nós trabalharmos auxiliando aqueles que precisam de ajuda, que estão famintos, sedentos, ou que não têm onde morar? Então, muitas pessoas ainda passam fome pelo fruto do egoísmo, pela ausência do trabalho solidário, pela ausência em nós todos do espírito de caridade. Mas da caridade, conforme Deus nos ensinou através de sua palavra. Nosso Mestre Jesus veio nos ensinar a caridade, que também a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas vocês já escutaram falar sobre ela. Então,
As pessoas, existem muitas pessoas que passam fome, não porque tem muita gente no mundo e falta comida, mas porque nós ainda estamos cheios de defeitos. A gente ainda tem muito a melhorar, não é? E aí, será que a gente também não tem mais para fazer? Vocês já pararam para pensar que antigamente, muito tempo atrás, como que as pessoas criavam os animais que depois seriam usados para alimento, né? O boi, o porco, a galinha. Vocês já pararam para pensar como que eles eram criados antigamente? Eles eram criados de qualquer maneira. Os homens simplesmente juntavam os animais de acordo com a sua espécie e eles ali se reproduziam. E será que deixando os animais criarem dessa maneira, a gente conseguiria alimentar todo mundo? Não. É por isso que Deus nos deu a inteligência. E graças à inteligência que Deus nos deu, o homem vem estudando e aperfeiçoando as raças, fazendo com que os animais consigam se reproduzir mais, fazendo plantações de muitas plantas com melhor qualidade, mais resistíveis a doenças, e assim produzir mais. Vou contar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, um pé de laranja crescia sozinho, graças à própria natureza. Com o avanço da ciência, o homem estudou como produzir mais e mais mudas de pé de laranja. E não só um pé qualquer que daria frutos de qualquer maneira, mas pés que fossem resistentes a doenças e que ao invés de dar uma laranja, desse muitas laranjas. E aí, um mesmo pé conseguiria dar mais frutos para mais pessoas. Isso é fruto do aperfeiçoamento da ciência. Fruto também, claro, por consequência, da inteligência que Deus nos deu. Então, a evolução da espécie humana, a evolução de nós, seres humanos, se dá principalmente pelas leis divinas, não é? A lei do trabalho e a lei de reprodução, que nós estudamos até agora. Vocês vão ver quando a gente começar a estudar as outras, que as outras também têm muita importância. Mas a gente só falou dessas até agora, então não vamos adiantar conteúdo, porque essas serão as nossas próximas aulinhas de evangelização. E será que aqueles povos que não evoluíram moralmente, espiritualmente e cientificamente conseguiam se reproduzir a ponto de ter mais animais, mais plantas para crescer? Não. O crescimento está intimamente ligado ao respeito às leis divinas. Então, é por isso que muitas populações, muitos povos acabaram, sumiram das terras, porque não evoluíram. Mas, tia Carol, antigamente, as pessoas trabalhavam como para produzir alimentos, né? Para produzir as plantas, mais árvores, mais verdura. Todo mundo come verdura e legume, né? Tenho certeza. Vou mandar mensagem perguntando para a mãe de cada um. E antigamente produzia só na força, não é? Então, produzia-se menos. Hoje, como que é? Hoje, o trabalho para auxiliar na produção de alimentos, ele é muito mais intelectual. Hoje, as pessoas estudam mais para produzir melhor. Então, antigamente, eram pessoas que tinham que ir lá cortar a cana. E era um trabalho muito difícil, muito cansativo e que fazia muitas pessoas adoecerem. Hoje, como que é cortada a cana? Hoje é cortada através dos tratores enormes, grandes, super inteligentes, que fazem quase todo o serviço sozinhos. E aí as pessoas não se expõem mais ao risco. Isso é fruto do avanço, né? Da evolução do trabalho físico para o trabalho intelectual. Mas é claro que o trabalho físico tem sua importância, né? É o trabalho físico que faz com que um alimento cru se torne um alimento cozido. Quando a mamãe vai lá descascar a batata para fazer a batata na sopa, isso é um trabalho físico.
tão importante quanto o trabalho intelectual, não é? Mas será que ficar trabalhando pelo aperfeiçoamento das espécies é bom? Vai a favor das leis de Deus? Vocês já se perguntaram isso? Se quando o homem produz mais alimento, faz com que a planta dê mais alimentos, isso é favorável à lei divina? É sim. Sabe por quê? Porque se o homem faz isso em benefício do próximo, isso é bom. O que Deus não gosta é aquilo que nós fazemos para prejudicar o outro, não é? É maltratar, é querer usar a inteligência que Deus nos deu para prejudicar alguém. Agora, usar a inteligência para produzir mais comida não é bom, desde que a gente faça respeitando todas as leis divinas. E vocês já pararam para pensar que também existem algumas dificuldades à reprodução? Eu vou contar para vocês uma coisa super interessante. Vocês já viram na casa de vocês uma lagartixa? Vocês sabem para quê? Por que a lagartixa está ali? O que ela faz? Não vai me dizer que algum de vocês tem medo da coitadinha da lagartixa. Alguém já viu a lagartixa fazendo assim, ó, mostrando a língua? Não. Mas sabe por que a lagartixa fica às vezes andando na nossa casa? Já se perguntaram? Já perguntou para a lagartixa? Ah, não acredito. Eu acho que não, né? Então, eu vou te contar por quê. É legal ter muitas moscas em casa? Não, né? Irrita aquela mosca passando, a gente faz assim, né? Sabe para que serve a lagartixa? O que ela faz? Ela come lá mosquinhas e seus ovinhos. E aí elas impedem que as moscas se proliferem muito. Então, vejam, a lagartixa ela é importante para impedir que as moscas aumentem muito. Porque mosca não irrita só a gente. Sabia que existem muitas moscas que fazem mal para a plantação de algumas árvores de produção de frutas? Por exemplo, existe uma mosca chamada mosca da carambola. Essa mosca ela é muito perigosa para o pé de várias frutas. Apesar de ser chamada de mosca da carambola, ela é uma mosca que atrapalha várias árvores. Ela atrapalha a árvore de manga. Quem não gosta de chupar uma manga? Ela atrapalha frutos, o crescimento de frutos de árvores de mamão, de manga, os pés de melancia. Então, as moscas elas também são prejudiciais. E aí vem as lagartixas, os sapos e outros animais que comem os ovinhos das moscas e ajudam a controlar a população delas. Então, esse é um exemplo que a tia Carol contou para vocês de como a própria natureza pode atrapalhar a reprodução de outras espécies. Ela pode ser um obstáculo, uma pedra no meio do caminho da reprodução de outras espécies, não é? Olha como a natureza é perfeita. E vocês já pararam para se perguntar se isso influencia diretamente na vida da gente? Já? Então, toda vez que você olhar algum animalzinho, alguma planta, reflita quanto ela impacta na nossa vida. Não só com o nosso alimento, mas também para fazer sombra, mas também para ser usado para fazer outras coisas. Vocês sabiam que muitos remédios que nós usamos hoje para cuidar do vovô, para cuidar da mamãe, são retirados da natureza? Que muitos animais são cuidados, são tratados para nos ajudar a produzir medicamentos? Olha como a natureza toda trabalha juntos. E isso é a prova da lei divina perto de nós. Tô morrendo de saudade de vocês. Não se esqueçam de fazer a prece. Não se esqueçam
de ajudar o papai e a mamãe em casa, o vovô, a vovó, o titio, no trabalho ao próximo. E não se esqueça da importância de toda a natureza junto de nós, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, peça para o papai e para a mamãe, ligar para a tia Carol, que eu vou estar sempre aqui à espera de vocês. Que os anjinhos cuidem de vocês. Um beijo no coração.